Pode Ser, com Saulo Maciel. Esse é o Pode Ser com Saulo Maciel, o podcast do Diário da Capital. E hoje, para falar de negócios, eu trouxe uma pessoa que, para mim, hoje é bem importante, tem umas coisas bem legais para a gente falar, que é o Túlio Silva, diretor da Venture Hub, é uma aceleradora de startups e que trabalha também com outras corporações. Túlio, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos conversar um pouquinho sobre essa história toda. A gente sabe que no ano de 2022, Manaus foi uma das cidades que foi eleita em primeiro lugar, se eu não me engano, no quesito cultura empreendedora, né? A gente sabe que isso é importante para a gente, mas que a grande massa desses empreendedores são pessoas que precisaram sobreviver, principalmente durante o período da pandemia, né? Pessoas que perderam emprego, perderam a sua fonte de renda, e aí eles precisaram se reinventar. Essas pessoas, na maioria, precisam, né, de capacitação, de preparo, para que elas não caiam naquela estatística, né, das MEIs, por exemplo, que não sobrevivem ao primeiro ano de operação, né, ao segundo, na verdade. O que a Venture está fazendo hoje aqui com a gente? Então, obrigado, Saulo, obrigado pelo convite, é uma grande honra estar aqui com vocês. Também falar um alô também para toda a audiência. A Venture, ela veio para Manaus, iniciou as operações aqui em Manaus com o grande objetivo de trazer essa visão de cultura empreendedora de inovação, trazendo inovação corporativa, trazendo formas de que possa... Hoje em Manaus nós temos, somos uma cidade que tem muita vocação empreendedora e também temos uma densidade tecnológica e densidade de inovação muito grande. Hoje nós temos muitos institutos aqui em Manaus também, e como conseguir trafegar e fazer com que essas inovações, com que esse desenvolvimento se torne uma nota fiscal lá na frente. Porque de nada adianta você ter um grande desenvolvimento realizado e no final virar um CD numa gaveta ou virar um produto que ninguém usa. Então o nosso grande propósito é fazer essa conexão com o mercado e juntos podendo fazer com que essas tecnologias, com que esse desenvolvimento se torne acessível para o mercado, transformando assim em nota fiscal, conectando, né, a necessidade, os resultados, os produtos desenvolvidos com as necessidades de mercado. E quando você pergunta sobre de forma geral de empreendedorismo, eu acho que é muito relevante a gente até mencionar o tanto que já tem sido feito em Manaus, já com grandes iniciativas. Hoje a gente vê a prefeitura realizando muita coisa pela Centep, junto com Salto, Aceleradora e algumas outras iniciativas. E a gente busca também tá apoiando essas pequenas iniciativas, esses pequenos empreendedores, trazendo inovação, trazendo essa visão inovadora, estruturando com metodologias, com processos, onde que nós entendemos que inovação, ele vai muito além de ter paredes coloridas, de ter o que a gente chama sentar, muito... né? Puffs coloridos, exatamente. Puffs para sentar, a gente chama isso de teatro de inovação, que tem muito oba-oba e pouco resultado. Para a gente, inovação ele é diretamente relacionado com valor agregado, resultado final e nota fiscal gerada. E isso se dá através de processos, metodologias, dados e um processo de aprendizagem contínua. Então, só para quem está vendo e ouvindo a gente entender, então o trabalho é pegar esses empreendedores, criar um ecossistema em que eles possam ter acesso à capacitação, conhecimento, acessar investidores, por exemplo, para que eles possam transformar a ideia deles num negócio e, a partir disso, ser um negócio rentável e disruptivo. É basicamente isso? Isso. A Venture hoje, a Venture Hub se posiciona como uma plataforma completa de inovação. Então nós temos uma oferta para as startups. Legal. E oferta também para as corporações. Hoje, quando nós olhamos para a lista das maiores corporações do mundo, a maior parte dela
Se você olhar as 20 maiores corporações, em torno de 80% delas eram startups. A Amazon, né? A Amazon, Google, Facebook, o Meta agora, a Tesla, que uma empresa que produz uma porcentagem muito pequena do número de carros fabricados vale mais do que todas as outras, grande parte das montadoras somadas. Então, assim, da onde vem essa valorização de mercado? O que que startup faz diferente? Por que que a startup consegue ter um valor diferenciado e conseguir chegar a ficar tão grande, de tanto valor, mas também gerar tanto impacto? Então, isso a gente apoia as corporações, as grandes corporações realizarem, as pequenas, médias e grandes corporações, e, por outro lado, para as startups, o nosso processo de aceleração, a gente tem um foco muito maior em startups que já estão faturando, startups que já têm um MVP, que já tem pelo menos um produto MVP pronto, e esse produto já esteja vendendo ou tenha... Já começou a rodar, né? Já começou a rodar, porque dessa forma nós temos processos, metodologias onde que a gente vai trabalhar desde do que é chamado o Problem Solution Fit, que é a solução entre o problema que ela quer resolver com a solução que ela traz adequada para fazer esse casamento entre problema real e solução para que isso possa ter escala. E, por outro lado, o Product Market Fit. Você tem um produto, mas eu tenho um mercado. E o meu produto precisa conversar com o mercado. O meu produto precisa ser necessário para que o mercado enxergue ele como algo de valor. E como fazer isso? E a startup, ela tem a gente sempre fala uma comparação de startup com grandes corporações. É como se eu comparasse uma startup, seria um grande transatlântico, que se eu precisar atravessar do Brasil para a Europa, eu preciso de um transatlântico. Sim. E a startup ele é um caiaque. Só que, por exemplo, se o transatlântico acaba de sair do porto, anda alguns metros e começa a sair e lembra que esqueceu alguém, para ele voltar a fazer a curva e retornar para o porto novamente, ele não consegue. Ele não consegue. Eu demoraria horas e seria muito dispendioso de energia, de custo e de tempo. Por outro lado, um caiaque, uma lanchinha rápida, ela consegue ser ágil o suficiente para acessar, para retornar, né? E voltar. Então, o grande ponto é como você poder combinar e utilizar essa agilidade da startup para descobrir novos mercados, para acessar novos mercados, novos clientes e trazer novos produtos e resolver novos problemas. Entendi. E isso é o que a gente busca fazer tanto para as startups quanto para as corporações. Legal. E os nossos resultados hoje, dentro dos nossos programas de aceleração, em média, ao startup iniciar um programa conosco, programas que duram em torno de 6 meses, ela sai faturando em torno de 4 a 5 vezes mais do que ela entra em nossos programas. Então esses programas de aceleração, eles são programas por tempos determinados, né? Isso. Quanto tempo mais ou menos demora, assim, em média? Em torno de 6 meses um programa de aceleração. E ele é um programa onde que ele tem vários sprints, onde a gente define sprints, onde que você vai trabalhar nas partes mais importantes da startup, desde rever a proposta de valor, mas também de tirar aquilo que está bloqueando o crescimento dela, definir parcerias estratégicas, desenvolvimento de produto, até chegar na parte de relação com o investidor, como eu tinha falado, né, o Problem Solution Fit, que é a solução entre o problema, a dor com a solução, o Product Market Fit, o casamento, né, o encaixe entre o produto que a startup está oferecendo e as demandas de mercado. Então, assim, são vários... E tudo isso, todo esse processo, muito fortemente baseado em dados. Então, assim, a gente, com base em dados, a gente consegue orientar a startup a tomar a decisão melhor. E a partir do momento que ela consegue tomar a decisão, ela aprende mais rápida e ela consegue ser de forma mais ágil, atingir os resultados de negócio. E vai destravando, né? Isso. E aí, para as corporações, como é que funciona isso? Tá, para as corporações, acho que assim, são várias entregas que a gente tem. Hoje, as principais delas são mudança de cultura corporativa. Então, a gente tem algumas corporações que chegam para a gente, principalmente grandes corporações que são nacionais, onde a gente consegue o dono tá próximo e o dono tem essa percepção, ele falar assim, cara, por que eu tenho uma empresa que já tem um número de cliente, mas por que a minha empresa não tem um valor tão grande de uma startup? Por que a valorização é tão diferente? Essa percepção de um negócio tradicional... Bate uma dúvida, né? Uma insegurança. E aí, muitas vezes, eles buscam a gente para trazer essa cultura de
inovação, cultura de inovação empreendedora. Então, trazendo metodologias ágeis, acessos mais ágeis ao mercado, como você trabalhar com inovação aberta, que é um grande desafio, né, para as corporações. A corporação, da perspectiva de uma corporação, que ela tem um produto, ela está desenvolvendo um produto, mas a partir do momento que ela começa a cooperar com outras empresas, sejam startups, sejam institutos de pesquisa, sejam outras empresas até mesmo de segmentos semelhantes, ela pode ter uma velocidade muito maior de desenvolvimento de solução e um impacto também muito maior. Mas como você estruturar essa inovação aberta, garantindo também a confidencialidade da informação, toda a parte segredo que precisa, de mercado, segredo né? de mercado. Então você tem que, e nós conseguimos organizar e trabalhar em conjunto com as corporações, orientando elas a fazer as estratégias mais assertivas para trabalhar em conjunto, realizar inovação aberta, mas também garantindo a proteção necessária para ela. Então essa é uma das entregas nossas na parte de cultura e inovação corporativa. Um outro ponto que a gente trabalha muito é na parte de apoio a que as corporações resolvam desafios com as startups. Então, por exemplo, integrar, né? Colocar o pessoal dentro do mesmo ambiente para ver como é que as coisas vão se desenvolver. É mais ou menos por aí? Isso, assim, a gente trabalha, por exemplo, uma corporação, ela tem vários desafios. Sim. E se ela for contratar uma empresa para desenvolver um software, para resolver um desafio, ela vai levar 1 ano para desenvolver o software. E depois ela vai ter ainda um código legado que ela vai ter que ficar dando manutenção. E existe, muito provavelmente, uma startup que já faça isso ou algo muito semelhante do que ela precisa ou precisando fazer um ajuste muito pequeno. Então, como fazer essa conexão? Encontrar essa startup correta que vai resolver as dores que a empresa tem. Agenciar esse date, né? Fazer a galera se encontrar e resolver seus problemas. E é muito desafiador. Parece que é simples. Assim, eu vou dar um exemplo de uma corporação aqui que a gente fez um programa com esse. A gente levantou vários projetos, vários desafios e tivemos mais de 200 startups inscritas. Cara, dessas legal. Mais de 200 startups inscritas... Todas aqui? Não, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Tinha startups, a maior parte do Brasil, mas tinha várias delas, em torno de uns 10% de fora, de vários países da América Latina e da Europa e da Ásia. Legal. E dentro disso a gente... Só que, primeiramente, analisamos essas 200 e tantas startups e delas a gente teve que fazer o dating, um speed dating muito rápido, mas conversamos com mais de 150 delas, para conseguir entender para ver se tinha um fit, né? Para ver se casava, se tinha um interesse, se o que a startup oferecia estava de acordo, mas também se o que a corporação buscava ou o que a corporação oferecia também era de interesse da startup. Então a gente faz esse processo de aproximação, e isso não só para resolver problema, mas também para construir novos negócios. Às vezes você tem a corporação que ela tem um novo negócio, ela quer entrar num novo mercado, e a startup já tem um mercado pronto. Às vezes ela quer entrar ela tem um mercado, mas quer trazer um produto e ela pode trabalhar em conjunto com a startup para desenvolver novos negócios. Então a gente utiliza também para desenvolver novos negócios e startups de forma que tem uma relação de ganha-ganha. Para a corporação ela é maior, ela é o transatlântico, então ela tem já os valores inerentes dela, mas por outro lado a startup ela tem agilidade, ela tem acesso ao mercado, que também, ou novos produtos já desenvolvidos, produtos relevantes para ela para serem lançados. Então a gente consegue juntar esses dois mundos aí para que tenha o melhor de cada um deles. Hoje a gente tem muitas startups aqui em Manaus? Temos. Nós temos hoje um número bem significativo de startups e está crescendo. O ecossistema de Manaus é um ecossistema que ainda está em desenvolvimento, é um ecossistema bem recente, mas assim, nós temos o Jaraqui Valley, que trabalha, que tem várias startups participando, e é uma comunidade muito, muito rica, com profissionais muito dedicados dentro do Jaraqui Valley. Nós temos a Associação do Polo Digital, que também trabalha coordenando essas iniciativas, toda a parte digital também das startups, e recentemente foi criada a ASEAN, que é a Associação das Startups. Que legal. Então, assim, a gente tem hoje uma pujança muito grande e crescendo, cada vez mais crescendo. Criando cada vez mais músculo, né? Mais musculatura. Eu acho assim, hoje a gente tem essa situação e a gente fala muito sobre inovação, né? Isso. Chegaste até a citar, por exemplo, o polo digital.
dentro desse ecossistema todo, os institutos de pesquisa, desenvolvimento e inovação que a gente tem aqui hoje, que a gente tem vários e também temos uns que são gigantescos, né? Eles entram nesse processo junto com vocês também, em algum momento? Existe alguma conexão, ainda que treinamento ou alguma coisa assim? Com certeza, tem sim, eles são partes muito importante desse ecossistema, tanto os institutos quanto a academia, quanto as universidades. Uhum. Eles são pontos muito importantes, são players muito importantes dentro desse ecossistema. E hoje, assim, a gente entende, quando iniciamos a Venture aqui em Manaus, foi com um grande propósito a gente entende essa grande quantidade de conhecimento, essa grande quantidade de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa e desenvolvimento, onde tem muitos produtos, principalmente produtos desenvolvidos para grandes corporações, mas uma massa de soluções que tem grande potencial de ir para o mercado e fazer a diferença. E eu acredito, isso é algo que eu defendo muito forte, onde que eu acho que esses produtos que existem, que são desenvolvidos aqui, eles trabalhando junto no modelo de startup, né, criando novos negócios, fomentando a criação de novos negócios, isso tem tudo para transformar a realidade do Amazonas, a realidade de Manaus, uma vez que mudando nossa matriz econômica, desenvolvendo novas soluções, novos produtos, para que trazendo elas mais adensamento e diversificação para as matrizes, né? Isso. Eu vejo assim, a Suframa, desde mais ou menos 2018, ela começou expandir além do P&D, ela trouxe também o I, de inovação, e começou a possibilitar esse investimento em startups. Então, eu lembro que até quem começou, assim, de forma mais evidente, né, foi até acho que foi o INDT na época, que aí ele começou a montar ali uma oficina de startups, né? E aí a coisa foi tomando corpo, era um tema de projeto prioritário, inclusive, né? E aí o pessoal que, eu até brinco um pouco, eu digo, o pessoal high-tech, né? Que desenvolve tecnologias, programas, jogos, aquela coisa toda, todo mundo correu para lá para começar a tentar fazer a coisa acontecer, e aí o que surpreendeu é que não morreu, né? Porque do outro lado a gente tem um problemaço que é o quê? A gente tinha, né, até pouco tempo atrás, não sei se talvez persista, mas acho que no ambiente atual ele veio se dissipando um pouco. É a retenção dessa mão de obra, né? A retenção desses talentos. Você tem pessoas extremamente qualificadas que não conseguiam se manter no mercado local. Então, geralmente elas iam ou para outro estado ou para outro país. Isso. Né? Eu via muito assim, engenheiro, designer, esse pessoal que trabalha bastante com isso, assim, com criatividade, com inovação. Acabava que eles não conseguiam ficar aqui muito tempo, né? A retenção era muito pequena e aí o pessoal acabava indo para outros lugares. Então, talvez isso também seja uma forma desses talentos ficarem aqui e desenvolverem também a região com relação ao que tu acabaste de falar, seria a diversificação de matrizes econômicas, por exemplo, né? Sim, com certeza. Isso é essencial para que a gente consiga ter a manutenção desses talentos aqui. Porque, por um lado, a gente tem uma pujança dos institutos, de recursos dentro dos institutos, só que se esse recurso, se esse valor, se o desenvolvimento tecnológico vai para as grandes corporações, acaba que não fica muito pouco aqui. Ele vai, a gente desenvolve e depois volta com um valor extremamente agregado, um valor extremamente caro dos produtos que a gente compra, celulares, computadores, tudo desenvolvido. Que muitos dos desenvolvimentos aqui vão para as corporações globais e voltam. Eu até brinco também, né? Porque eu digo que a gente tinha tudo para ser a Wakanda da vida real, né? Porque tem coisas que a gente desenvolve aqui, cara, que eu fico maravilhado. Sim, né? Com certeza. E eu trabalho nessa área de P&D aqui em Manaus desde 2004 e sei o tanto da competência que a gente tem dos profissionais brasileiros, dos profissionais aqui. E me dói muito ver a gente perdendo essa mão de obra para fora, para outros países. E, por outro lado, a gente desenvolvendo tecnologias tão relevantes e isso não virando um produto. Eu acho que isso foi muito do mote que fez com que a gente iniciasse a Venture, buscando trazer com que esse desenvolvimento tecnológico pudesse
ter esse suporte de processos, de metodologias para trazer isso para virar startups, virar novos negócios, e esses negócios podendo iniciar local, mas tendo a visão global, podendo crescer daqui, podendo impactar e fazer uma transformação nessa matriz econômica que nós temos, e tão importante que é, né, a gente deixar de ter tanta dependência só do polo industrial. E me diz uma coisa, Túlio, tem algum case assim que tu pode compartilhar com a gente, algum case local que já rolou, já aconteceu e foi uma coisa legal que tu viu, que é diferente, que talvez a gente não perceba, mas passou por vocês em algum momento? Sim, eu acho que temos vários. Sim, hoje nós temos cases de startups que a gente, por exemplo, dentro de um desses programas que a gente fez, no qual a gente selecionou 217 startups e a gente fez uma pré-aceleração de 44 delas, de startups do Brasil inteiro. Caramba. E uma de fora. Essa pré-aceleração foi durante a pandemia, então acabou o processo, teve que virar, porque a gente está falando aí, nós temos em torno de 3 anos a Ventro, e de 3 anos, 2 deles em pandemia. Então, assim, a gente tivemos que nos reinventar, durante o processo, tivemos que nos reinventar várias vezes. Caramba. E isso é bom porque faz parte do processo de inovação, né? Cada vez mais. E a gente, de um desafio, né? Desafios, é. A gente fez uma pré-aceleração de 44 startups e dessas, depois 12 foram selecionadas para um programa de aceleração, um pouco mais profundo dentro desse programa de aceleração. E dessas startups, 2 delas que não eram de Manaus, uma delas era de Curitiba, mudou-se para Manaus, o fundador dela está em Manaus, então assim, isso gera um impacto para a região, porque uma coisa é você sair e criar startups, originar startups, mas tem uma jornada onde que você tem que preparar os empreendedores, capacitá-los, mas por outro lado você trazendo empreendedores que já têm uma jornada em outros locais, eles contribuem muito para o ecossistema. E a outra startup, que é a Infinity Foundry, ela é uma startup que já nasceu brasileira portuguesa, ela tem unidade, nasceu com unidade luso-brasileira, e hoje também está no Oriente, e tem já uma unidade em Manaus, assim, acabou mudando para Manaus também, fundou uma unidade em Manaus, também possibilitando esse desenvolvimento e trazendo essas visões novas, trazendo essas experiências novas para a cidade. E, além disso, a gente tem hoje o contato com várias startups, assim, startups que ainda estão iniciando, que estão no início da jornada, mas com grande potencial. Seja startups que estejam trabalhando para o mercado focado da Amazônia, um grande nicho que nós temos aqui, que tem uma visão única, além de startups também trabalhando de forma mais amplas. Então, assim, a gente tem hoje um número de startups em Manaus crescendo de forma sustentável e, claro, muito importante ter essa construção da base, essa cultura empreendedora para que a gente possa cada vez mais ter startups maduras e fazer essa diferença no mercado, ter esse potencial de criar startups, negócios relevantes para a região. Isso é muito importante. Poxa, Túlio, gostei muito dessa nossa conversa. Eu acho que a partir de agora vocês também têm mais um lugar que vocês podem pesquisar essas informações, hein? E trabalhar aí para a gente trazer mais negócios disruptivos para o Amazonas. Túlio, queria agradecer o teu tempo. Foi muito enriquecedor. Eu acho que todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está assistindo, aprendeu uma coisa que a gente não vê no dia a dia do amazonense e que é uma coisa que está acontecendo bastante e eu espero que aconteça ainda mais. E queria te agradecer mais uma vez e já deixar aqui o convite aberto para a gente falar de outras coisas. Acho que tem muito assunto para a gente explorar ainda e é isso. Muito obrigado. Vocês que estão aí assistindo a gente, acessem o nosso canal, se inscrevam, liga lá o sininho, comenta, compartilha, acesse o nosso portal www.diariodacapital.com. Se você não consegue, se você não tem tempo de assistir ao vídeo, estamos nas melhores plataformas de áudio e streaming. Muito obrigado. Até a próxima. Pode ser, com Saulo Maciel.